Você já se perguntou por que ocorrem terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas? Já ouviu falar em placas tectônicas, mas nunca entendeu exatamente o que elas são e como funcionam? Pois é exatamente isso que vamos descobrir hoje. As placas tectônicas são gigantescas porções da crosta terrestre que estão em movimento constante e são responsáveis por transformar o planeta. Sem elas, não teríamos montanhas, oceanos profundos e até mesmo continentes como conhecemos. Então, fique comigo até o final porque esse conhecimento pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. O que são as placas tectônicas? Imagine a crosta terrestre como um grande quebra-cabeça formado por pedaços enormes que flutuam sobre um oceano de rocha derretida, chamado manto terrestre. Essas peças são chamadas de placas tectônicas e estão se movimentando o tempo todo. Algumas mais rápido, outras mais devagar, mas nenhuma está parada. O planeta tem cerca de 15 placas principais e várias menores. Entre as maiores, podemos citar a placa sul-americana, a placa do Pacífico, a placa norte-americana e a placa euroasiática. Essas placas se encaixam como um mosaico e seus movimentos influenciam diretamente na formação de montanhas, vulcões e terremotos. Como as placas tectônicas se movem? Agora vem a grande pergunta: por que essas placas se movem? A resposta está no interior da Terra. O manto terrestre não é totalmente sólido. Ele é formado por um material chamado magma, que está em constante movimento devido ao calor vindo do núcleo da Terra. Esse movimento cria correntes de convecção, que são os movimentos dos fluidos internos, realizado no manto, abaixo da crosta terrestre. Eles que fazem as placas se deslocarem. O resultado? Impactos gigantescos que transformam o planeta. Mas atenção, esse deslocamento não acontece da noite para o dia. Em média, as placas se movem de 1 a 10 centímetros por ano. Parece pouco, mas ao longo de milhões de anos, essa movimentação foi responsável pela separação dos continentes. A tectônica de placas explicada pela teoria da deriva continental. Você sabia que os continentes nem sempre tiveram esse formato que vemos hoje? Isso acontece porque, há milhões de anos, todas as massas de terra estavam unidas em um único supercontinente chamado Pangeia. Com o movimento das placas tectônicas, esse grande bloco foi lentamente se separando, dando origem aos continentes como conhecemos. Essa ideia foi proposta pelo cientista Alfred Wegener, que formulou a famosa teoria da deriva continental no início do século XX. Ele percebeu que os continentes pareciam se encaixar, como um quebra-cabeça gigante, e que fósseis idênticos de animais e plantas foram encontrados em lados opostos do oceano, indicando que essas terras já estiveram conectadas. Esse movimento das placas continua acontecendo, o que significa que no futuro, os continentes estarão em posições completamente diferentes. Algumas teorias científicas sugerem que, em milhões de anos, um novo supercontinente poderá se formar. Os tipos de movimentos das placas. As placas tectônicas podem se movimentar de 3 formas diferentes. O primeiro é o movimento convergente, também conhecido como colisão. Quando 2 placas se chocam, uma pode se sobrepor à outra, formando cadeias de montanhas ou vulcões. Um exemplo disso é a colisão entre a placa indiana e a placa euroasiática, que formou o Himalaia, a maior cadeia de montanhas do mundo. O segundo é o movimento divergente, ou separação. Quando 2 placas se afastam, o magma do manto sobe para preencher o espaço, criando novas crostas. Esse processo ocorre principalmente no fundo dos oceanos, formando cadeias montanhosas submarinas. O terceiro é o movimento transformante, ou deslizamento. Quando 2 placas deslizam lateralmente uma contra a outra, geram falhas geológicas. O maior exemplo disso é a falha de San Andreas na Califórnia,
responsável por terremotos frequentes na região. Placas tectônicas e desastres naturais. Se as placas tectônicas moldam o planeta, elas também são responsáveis por terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Quando há atrito entre placas, a energia acumulada pode ser liberada de forma abrupta, causando tremores de terra. Se isso acontece no fundo do oceano, pode gerar tsunamis devastadores. Os vulcões, por outro lado, surgem quando o magma do manto sobe através das rachaduras entre as placas, entrando em erupção na superfície. Um dos maiores exemplos disso é o famoso Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região onde ocorrem cerca de 90% dos terremotos e vulcões ativos do mundo. Curiosidade sobre as placas tectônicas. Você sabia que o Brasil é um dos países mais estáveis geologicamente? Isso acontece porque estamos localizados no centro da placa sul-americana, longe das bordas onde ocorrem os grandes terremotos. A Islândia é um dos poucos lugares do mundo onde é possível ver uma placa tectônica se afastando de outra. Lá, a placa euroasiática e a placa norte-americana estão se separando, formando uma grande fenda geológica visível na superfície. O maior terremoto já registrado na história ocorreu no Chile, em 1960, atingindo incríveis 9,5 graus na escala Richter. O tremor foi tão intenso que gerou tsunamis que viajaram pelo Oceano Pacífico e chegaram até o Japão. Incrível como o planeta está em movimento o tempo todo, né? Agora me conta, você já sentiu um tremor de terra ou conhece alguém que tenha passado por essa experiência? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o mundo ao seu redor, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo incrível sobre ciência e natureza. Até o próximo vídeo.